Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre as consciências moral e psíquica do pensamento do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Para falar sobre esse assunto, recebemos a doutoranda do programa de pós-graduação em Cultura e Sociedade da UFMA, Universidade Federal do Maranhão, Leonice da Conceição Pinheiro Silva. Leonice, seja bem-vinda. Começo te perguntando sobre o que é a consciência moral e como a compreensão deste conceito para Nietzsche pode contribuir para os estudos de filosofia. Bom, eu vou trazer só um pouquinho do percurso, né? Que na minha graduação eu trabalhava com o conceito de saúde, né? Então é um tema que veio sendo atravessado ali dentro do grupo de pesquisas da própria universidade, né? De Cultura e Sociedade, da pós-graduação, que é a teoria da afetividade e filosofia das psis. Então o tema ele meio que foi trabalhado ali em conjunto, dentro desse grupo de estudos. E aí era uma dúvida que realmente me incomodava um pouco na dissertação, como que se constrói, como que se interioriza determinadas normas, sem questionar, que é o conceito de consciência moral que o Nietzsche vem trazer, é justamente isso, né? Que a consciência que a gente acha ali que está inata, principalmente no período da metafísica, que é algo assim que vai determinar aquilo que é bom e ruim, aquilo que é do bem e do mal, né? E o Nietzsche vai falar que, talvez isso aqui tenha sido atravessado ali por um momento histórico. E aí ele vem fazendo um percurso quase que pré-histórico da consciência, para dizer que sim, a gente foi determinado, que acho que inclusive vai ali trabalhar já num segundo tema, né? Que foi ali dentro de uma perspectiva gregária. Então foi ali a nossa própria, como é que eu posso falar? A vontade pré-histórica ali de se comunicar, da linguagem e da comunidade, a vida em comunidade força um pouco essa ideia de consciência, né? Porque até então o Nietzsche fala que o corpo seria o que determina determinadas ações, né? Antes mesmo de chegar a essa consciência. Então os instintos, eles atravessam, a consciência é parte do corpo, ela não é algo ali superior ao corpo, como era colocado ali pela filosofia tradicional. Agora, de que maneira acontece a relação entre a consciência, linguagem e comunicação? Justamente esse ponto, né? Que quando ele traça esse momento pré-histórico, ele vai observar, né? Claro que é de uma forma hipotética, né? Mas ele vai observar que essa necessidade de se comunicar, do homem não viver solitariamente, viver em comunidade, que é justamente esse gregário, né? É o que vai incentivar. Eu preciso me expressar, eu preciso comunicar aquilo que eu estou sentindo. Mas, por outro lado, eu também não consigo expressar tudo o que eu estou sentindo, então, porque nem tudo é traduzível, nem tudo é decifrável. Então, eu preciso falar de uma forma que o outro me compreenda. E assim vai surgindo essa interação, a linguagem que vai levando ali a vida em comunidade para poder se expressar, linguisticamente falando. Agora, a relação filosofia-psicologia, de que forma a filosofia e a psicologia se entrelaçam na obra do filósofo alemão? Boa pergunta. O Nietzsche não tem assim, estudos muito no Brasil ainda assim muito consolidados, se Nietzsche teria tido acesso aos estudos de psicologia, mas acredita-se que sim, alguns autores defendem essa ideia, né? E o conceito de consciência, ele estava sendo trabalhado na psicologia da época do Nietzsche. Claro que a gente não está falando de uma psicologia atualmente, né? E aí, esse conceito, e como o programa ele é interdisciplinar, então eu resolvi trazer um conceito que era da psicologia para trabalhar dentro da filosofia. Que ao mesmo tempo o meu autor também já trabalhava de uma maneira interdisciplinar. Então, por isso mesmo eu venho trazendo. Toda a minha pesquisa é trazendo conceitos da psicologia, da filosofia das psis, para trabalhar dentro da filosofia. Muito bem, estamos conversando com a doutoranda do programa de pós-graduação em Cultura e Sociedade da UFMA, a Leonice da Conceição Pinheiro Silva. Ela fala sobre as consciências psíquica e moral no pensamento de Friedrich Nietzsche, filósofo alemão. Leonice, agora, por que você escolheu o recorte temporal, esse recorte com atenção a 1878 a 1887 para fazer as suas investigações? Esse recorte é tanto
pelo período, né, do mestrado, que ele é um período curto, todo mundo acha que é muito longo, mas não é, é bem rápido. E é onde o Nietzsche começa a pensar ali uma outra psicologia, né, que é o que ele chama ali de psicologia profunda, ou segundo algumas outras traduções, psicologia das profundezas e humano demasiado humano. Então eu começo a trabalhar a partir daí. E aí ele vem evoluindo também esse conceito, trazendo a perspectiva da vontade de potência, ou mais necessariamente das vontades de potência, né, que é o que Nietzsche vai pensar uma outra perspectiva, por exemplo, para a alma. O Nietzsche não acreditava ali na divisão corpo e alma. Então, para chegar em 87, é o livro um dos mais populares dele, né, que é a Genealogia da Moral, que é justamente onde ele vai debater mesmo o conceito específico da consciência moral, que ele vai determinar ali nas 3 dissertações. Então, por isso o recorte ele acabou ficando só até aí, porque poderia se estender, mas aí já entraria em um outro percurso mais amplo, que não daria tempo para trabalhar. Agora, falando de memória, como é que é essa memória, segundo o Nietzsche, como é que é essa construção de memória para Nietzsche e como é que ela se relaciona com a consciência? Na dissertação, acho que é na 3ª dissertação, né, da Genealogia da Moral, ele vai trabalhar alguns conceitos como o ressentimento, o sentimento de culpa e a ideia do ideal ascético. Então, para o Nietzsche, ele traz, inclusive até uma pesquisa paralela que eu venho fazendo agora, porque não foi algo que eu consegui trabalhar bem, que o ser humano ele precisaria assim, criar determinadas memórias para poder chegar a essa ideia do homem ressentido. O homem ressentido, ele carrega memórias que vai ali meio que validar aquilo que ele está sentindo. Porque o que seria o homem ressentido? Seria um aspecto sintomático, né, que o Nietzsche vem trazer. É algo doentio, ali é um homem adoecido, é por valores que vão negar ali a vida. E o Nietzsche não, o Nietzsche propõe uma outra percepção, né, uma outra perspectiva, de que esse adoecimento vai gerar, se a gente for pensar talvez no nosso contexto, o que determinadas normas, por quem determinadas normas são criadas, né? E que normas são essas? Qual a raiz incisiva ali, né? Que vem criando determinadas políticas. E aí, para não entrar em um contexto muito atual, né? É um pouco disso. Algumas memórias, elas são necessárias e outras, elas poderiam não ser necessárias. Inclusive, a memória é como se fosse, na linguagem nietzschiana, uma força reativa. E ela precisaria de uma força ativa para entrar em combate, para poder sair algo novo disso, né? Para construir uma coisa nova. E aí, no homem ressentido, não. Ele fica com aquela memória reativa de que outra pessoa me fez mal, então eu vou culpar essa pessoa, ou foi culpa de alguma outra coisa, e aí a pessoa não reage, né? O homem ressentido não reage. Então, por isso, essa questão da memória é extremamente importante na tese filosófica do Nietzsche. Consciências psíquica e moral no pensamento de Friedrich Nietzsche. Primeiro momento das tuas investigações, você pretende dar continuidade nesse sentido? Pretendo, mas não na mesma perspectiva, porque eu trabalho com outro autor, que é o Deleuze, que ele faz uma leitura atualizada, né, do Nietzsche. E aí, mas ainda assim, os contextos e os conceitos acabam se entrelaçando, porque o Deleuze utiliza muito o Nietzsche para construir sua filosofia, né? E aí acaba se estendendo, né, sendo uma extensão do percurso. A Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, a FAPEMA, apoiou, fomentou essas tuas investigações, tua pesquisa, né? Qual a importância desse fomento? É extremamente necessário, né? Porque para se dedicar exclusivamente à pesquisa é de extrema importância, né? Ter um apoio, porque fica muito complicado, né? Quando não se tem, principalmente o apoio financeiro, né? E aí a FAPEMA, ela abre alguns caminhos, assim, em questão de financiamento.
Muito bem, recebemos a doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal do Maranhão, a Leonice da Conceição Pinheiro da Silva. Ela falou sobre as consciências psíquica e moral no pensamento de Friedrich Nietzsche. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço o convite. Até o próximo programa.